Fala pessoal, eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para trabalhar com você um assunto de grande importância para a física, dando continuidade ao nosso curso de cinemática, agora falando sobre a tão famosa queda livre. Pessoal, vamos lá então para a gente estudar, certo? A queda livre. Lembrando, gente, queda livre para a física, ela vai funcionar do mesmo jeito que funciona o MUV, ou seja, todas as fórmulas que nós usávamos, que nós aplicávamos no movimento uniformemente variado, nós vamos agora aplicar também na queda livre, porque a queda livre é um tipo de movimento uniformemente variado. Só que veja só, a primeira coisa que a gente pode pontuar. Pessoal, queda livre, quando a gente vai estudar, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que é um tipo de movimento no qual não há nenhuma influência, ou melhor, nenhuma interferência do ar. Ou seja, ele vai ser livre da resistência do ar. Então, a primeira coisa que você vai notar aí no seu caderno é isso, tá? Que a queda livre, ela de fato vai ser livre da resistência do ar. Ah, professor, o que é que isso aqui vai significar? O que é que isso aqui vai concluir para a gente? Pessoas, quando você diz que algo é livre da resistência do ar, você está afirmando que aquilo ali está acontecendo em um determinado ambiente que nós chamamos de vácuo, tá certo? Vácuo. E no vácuo, gente, os comportamentos físicos são diferentes. Por quê? Porque no vácuo, o que nós chamamos de massa, ela não vai fazer diferença nenhuma. O que é que isso significa? Se você pega, por exemplo, dois objetos distintos, de massa distinta, cuidado para não confundir massa com peso, tá certo? Porque peso é um tipo de força, e já a massa vai ser ali uma medida de fato escalar, tá certo? Não é vetorial, cuidado com isso, tá certo? Se você pegar ali dois objetos, com massas distintas, e você lança eles dois. Se a gente está lançando isso em um ambiente que há resistência do ar, então o objeto mais pesado, por lógica, ele vai atingir o chão mais rápido. Concorda comigo? E o objeto mais leve vai demorar mais a atingir o chão. Por quê? Porque no ambiente com resistência do ar, as partículas, elas vão, como é que eu vou dizer? Elas vão interagir com as moléculas que formam aquele objeto. Já no vácuo, não, pessoal. No vácuo, a coisa já é outra. Se você pega, por exemplo, uma pena e um elefante e você larga os dois da mesma altura, a pena e o elefante vão atingir o chão no mesmo momento. Por quê? Porque no vácuo é tudo livre da resistência do ar. Então, você tem ali, de fato, o que a gente chama de queda livre, tá certo? Então, olha só. Outra coisa que você precisa pontuar e tomar cuidado, pessoal, é que nessa queda livre, nós não teremos uma velocidade inicial. Ou melhor, a gente já pode considerar a velocidade inicial como sendo zero. Por quê, professor? Porque, nota, se você está dizendo que é queda livre, isso implica dizer que você está largando o objeto. Então, veja só, eu tenho essa tampinha, estou com ela aqui. Vocês concordam comigo que ela está parada? Sim, pessoal, agora ela está parada, ela não está se movimentando, tá certo? Isso tendo o meu corpo como referencial, óbvio. Mas, quando eu largo esse objeto, viu que ele pegou uma velocidade? Então, olha só, isso implica dizer que quando eu solto esse objeto, ele cai em queda livre. Só que para cair em queda livre, necessariamente ele não pode ter sido lançado. Ou seja, tem que estar parado e depois eu solto ele, tá vendo? Então, por isso que a gente diz, pessoal, a gente conclui que na queda livre, a velocidade inicial ela é zero, independente da situação que você tenha. Tudo bem? Então, vamos lá agora para a gente demonstrar as fórmulas, tá certo? Em relação a essa queda livre. Vamos lá, olha só, vou logo apresentar um esquemazinho para vocês verem como é que vai funcionar. Eu tenho um determinado objeto, lembrando que esse objeto ele se encontra parado, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, porque ele vai ser largado, tá certo? E ele cai até atingir, o chão, tá vendo? Aí no chão, quando ele atingir, pessoal, aí sim ele vai ter uma determinada velocidade final, que eu vou representar por V. Aí analisem aí comigo que de lá de cima até lá embaixo, ele percorreu uma determinada distância, ou seja, ele se deslocou, a distância dele variou. Só que como a gente está dizendo que ele caiu de uma determinada altura, aí a gente muda um pouquinho aí a nossa
a nossa nomenclatura, tá? Porque a gente não vai mais usar o deslocamento, né, do espaço como sendo S. Como você está trabalhando uma coisa na altura, aí a gente representa como sendo H, beleza? Então, olha só, tudo que tiver ΔS, a gente vai, ó, tá vendo? A gente vai representar como sendo H, tudo bem? Outro ponto, você concorda comigo que quando eu largo esse objeto daqui de cima para o chão, a única coisa que vai influenciar nele é a gravidade, porque no ar há gravidade, independente de estar no vácuo ou não. Você concorda comigo? Já que a gravidade não é uma força de atração, não é isso? Então, olha só, a única coisa que vai fazer com que essa velocidade varie é a nossa gravidade, tá certo? Então, a gravidade, ela vai fazer o papel de que nós chamávamos lá, no MUV, de aceleração. Então, veja só, naquelas fórmulas de MUV, tá certo? Tudo que tiver ΔS eu troco por H, tudo que tiver aceleração eu troco por G, tudo bem? Vamos lá então para a gente demonstrar, né, para a gente representar as nossas primeiras fórmulas. Por que é que eu gosto de fazer isso, pessoal? É para mostrar para vocês que na física não adianta você querer decorar a coisa, porque senão acaba sendo muitas fórmulas, muitas expressões, e não vai valer nada, porque você precisa entender, porque no momento que você entende de onde ela sai, automaticamente você vai compreender como é que faz a sua aplicação, beleza? Então, olha só, a primeira coisa aqui que eu vou trabalhar com vocês é a velocidade final. Por quê? Porque nós tínhamos a função horária da velocidade no MUV. Se você não viu a nossa aula aqui, a minha aula, né, a aula do nosso canal de MUV, eu vou deixar no card aqui, tá certo? Para que você possa revisar essa parte de MUV toda, completa. Vamos lá então, a primeira fórmula que a gente usava era justamente a função horária da velocidade, que eu dizia que V era igual a VO mais AT, tranquilo? Aí aqui agora o que é que eu vou relacionar? Veja só, se é queda livre, a minha velocidade inicial eu posso considerar como sendo zero. Então, onde eu tenho um V0 aqui, pessoal, eu já vou considerar isso sendo zero. Outra coisa, onde eu tenho uma aceleração, eu preciso trocar pela gravidade, porque aqui o que eu vou utilizar é a aceleração da gravidade, que eu já adianto para vocês que boa parte das questões vai considerar essa gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, certo? De vez em quando, caso você for prestar, por exemplo, um SpaceX da vida, um concurso militar, um concurso que usa uma física mais rebuscada, ele vai pedir para que você considere a aceleração da gravidade como sendo aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas se preocupe não que a própria questão, o próprio enunciado vai te indicar, tudo bem? Aqui eu só estou apresentando mesmo por questão de curiosidade, beleza? Vamos lá então, olha só, aqui nós ficaremos assim, com a velocidade igual ao zero, não precisa aparecer, já que nós estamos lidando com o elemento neutro. O A eu troco pelo G, tá certo? Da gravidade, e tudo isso vezes o T. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos a nossa primeira relação, a nossa primeira fórmula. Sempre que a gente quiser determinar a velocidade final, a gente só vai pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. Acabou. Tudo bem, pessoal? Agora, depois disso, lembre-se lá que nós usávamos também uma fórmula bem importante, que era quando a questão não dava o tempo. Ó, quando a questão não dava o tempo, vou botar aqui, ó, ela não dá o tempo para a gente, lembra que a gente aplica o famoso Torricelli, não era isso? Ó? Então, nós aplicamos o Torricelli. Vou botar Torricelli. Beleza, gente. Ó, e aí eu lembro que Torricelli dizia assim, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui agora a gente só faz as substituições. Queda livre, a velocidade inicial tem que ser zero. A aceleração eu troco isso pela gravidade. E o ΔS, ó, eu sempre vou trocar pela altura, que é o famoso H. Então, substituindo aqui, eu sei que Torricelli, na queda livre, fica dessa forma. V quadrado é igual, o zero não precisa aparecer, 2 vezes G vezes H. Tá vendo, pessoal? Olha que interessante, ó. Todas aquelas fórmulas a gente está aqui reescrevendo só por questão de facilidade. Mas aqui, você não é obrigado a decorar essas fórmulas novamente. A questão é que você precisa estudar apenas MUV. Você estando com esse conhecimento em dia, todo o restante dos movimentos, não só a queda livre, mas também o lançamento horizontal, o lançamento vertical, o lançamento oblíquo, tudo isso vai ser muito fácil de você aprender, porque são apenas variações, tá certo? Do movimento puro, que de fato é o movimento uniformemente variado, o MUV, tá certo? Olha só, então a gente viu a função horária da velocidade, vimos também Torricelli, e falta uma terceira, que é a nossa função horária do espaço, né, que dizia assim, ó,
S é igual a S0 mais VOT mais aceleração vezes tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Alterando esses valores, olha só, o VO vai dar 0 de cara, o A eu troco por G, e se eu mandar esse SO para cá, vai ficar S menos SO, ou seja, fica ΔS, e o ΔS eu posso trocar por H, tá vendo? Então ficaremos aqui H igual a A vezes t quadrado, tudo isso sobre 2. Ou seja, quando nós quisermos determinar aqui a altura, é só utilizar essa expressão. Beleza? Aqui eu peguei essa partezinha da aula bem interessante para que a gente fizesse de fato essas provas para você resolver a maior parte das questões de uma forma mais rápida. Tudo bem? Então, olha só, anota todas essas informações que eu vou apagar todas elas para que a gente possa fazer as primeiras resoluções, tá? Vamos fazer aqui algumas questões de aplicação para que vocês já possam ir se acostumando, se adaptando em como pode ser cobrada essas informações. Então acompanhe comigo aí a leitura, por favor. Fala o seguinte, primeira questão. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Volta aqui comigo, pessoal. Nota, a primeira informação que ele me deu é que essa esfera ela é solta de um prédio. Então, toda vez que um objeto for solto de uma determinada altura, eu tenho ali na minha frente um caso de queda livre. E na queda livre, eu tenho que lembrar que ele será livre da resistência dual, ou seja, o peso, melhor, a massa do objeto não vai interferir, tá? A massa eu não vou utilizar nessa situação, tudo bem? Então, eu vou apagar isso aqui, todas essas formulazinhas, porque aí se a gente precisar, você me diz, tranquilo? Vamos lá então, a nossa primeira questão. Primeiro passo, eu sempre falo isso em todas as minhas aulas de física, é anotar primeiro tudo que ele deu e depois anota o que ele quer. Então vamos lá. Primeira questão. A primeira informação que ele me deu, note ali, foi em relação à massa, mas eu não vou anotar porque não é importante, já que eu estou em uma situação de queda livre. Ele me deu a altura, se vocês forem observar ali. Ele disse para a gente que a altura é de 40 metros. Falou também que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, tá certo? Ou seja, o G é 10 metros por segundo. Tudo isso dá, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui foi tudo que ele me deu. Agora, o que ele quer, se você for perceber, se a gente for ler ali novamente, ele quer que nós calculemos a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão. Ou seja, ele quer que a gente determine aqui a velocidade final. Pessoal, notem, nós temos a gravidade, temos a altura e queremos encontrar aqui a velocidade final. Primeira pergunta que você faz é, ele deu tempo? Não. Então, se ele não deu tempo, nós podemos utilizar a Torricelli. Que aí, fazendo já as nossas modificações, Torricelli fica assim, né? Ó, a velocidade final será igual à gravidade, no caso, a 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Não é isso? Ó? Deixa eu só comparar aqui para a gente ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Lembrando, né, que por ser Torricelli, o V tem que estar ao quadrado, né? Então, ó, com essa formulazinha a gente só faz as substituições. V quadrado é justamente o que eu quero, vezes igual a 2 vezes a gravidade, que ele falou que é 10, vezes a altura, que é 40. Pessoal, cuidado. Se a gravidade estiver em metros, então a altura tem que estar em metros. Ou seja, se ele caísse, por exemplo, de uma altura em quilômetros, eu teria que converter, tá? De quilômetros para metros. Então, ó, a velocidade ao quadrado é 2 vezes 40, dá 80. 80 vezes 10, dá 800. Portanto, ó, V tem que ser igual a raiz quadrada de 800. Pessoal, aqui é muito fácil, tá? Porque quando eu tenho números muito grandes dentro da raiz, eu consigo observar que esse número tem zeros, olha só, eu posso escrever ele em função de 100. Como assim? Você concorda comigo que 800 eu posso escrever como sendo 8 vezes 100? Porque se você multiplica, não vai dar 800? Então, eu vou fazer isso, ó. Vou escrever dentro da raiz, tá vendo? 8 vezes 100. Por quê? Porque eu tenho uma propriedade da radiciação que diz o seguinte: toda vez que eu tiver uma raiz cujos números de dentro o número de dentro está escrito em forma de multiplicação, eu posso separar. Então, fica assim, raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo, tá vendo? Portanto,
A velocidade só pode ser raiz de 100 é 10, raiz de 8 nós não temos agora. Tá vendo? Então, ó, posso encerrar aqui, professor. Se a gente quisesse, por exemplo, determinar, fatorar essa raiz de 8, poderia, se tornaria 2 raiz de 2. Tudo bem? Mas eu vou deixar assim para que a resolução fique mais rápida. Tá certo? Então, se você quiser, pode trabalhar um pouquinho mais nela. E aí, tira print para que a gente possa passar para a nossa segunda questão, que fala o seguinte: acompanhe comigo na tela aí a leitura. Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá então, volta aqui comigo, deixa eu apagar essa primeira resolução. Você já tirou print, já anotou e tirou todas as suas dúvidas. Vamos lá, né? Primeiro eu vou anotar tudo o que ele deu, depois vou anotar o que ele quer. Então, olha só. Na nossa segunda questão, ele deu... Deixa eu botar primeiro. O que ele deu, e aqui eu vou anotar o que ele quer. Tudo bem? Vamos lá então, olha. Ele disse que o corpo foi abandonado do alto, então a gente tem um caso de queda livre. E inicia, né? Ele já disse, né? Aí sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, então o que ele deu? Primeiro ele deu o tempo, que foi de 3 segundos. Eu tenho que prestar atenção, pessoal, na unidade de medida, tá? Para colocar sempre. Considerando a aceleração da gravidade como 10, então a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, foi a segunda informação. E o que ele quer, se vocês forem perceber, ele quer que a gente calcule a altura. Tá certo? Pessoal, olha só, com todas essas informações, se ele quer a altura, eu tendo o tempo e tendo a gravidade. Como é que a gente vai calcular isso? Qual é a fórmula que nós vamos usar? A da altura, que diz assim, que H é igual a G vezes T quadrado, tudo isso sobre 2. Tá vendo? Então, fazendo aqui a substituição, fica a altura igual a 10 vezes o tempo, que é 3, o tempo está ao quadrado, tudo isso sobre 2, tá? Ó, 10 com 2 dá para simplificar, ficaremos com 5 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, e 5 vezes 9 a gente sabe que é 45, ou seja, esse cara aí caiu de uma altura de 45 metros. Beleza? Então, pessoal, anotem as informações, tirem print, para a gente poder passar para a terceira questão. Tudo bem? Então, acompanhe comigo a leitura dela, que fala o seguinte: um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é qual? Parte aqui, volta comigo para o quadro para a gente então resolver essa questãozinha, que já é um pouquinho mais complexa, tá? Cuidado aí que na maior parte das provas você vai encontrar questões mais ou menos com esse esquema aí, tá? Bora lá. Terceira questão, eu vou logo desenhar, pessoal, o esquema do que ele colocou aqui, tá? Eu gosto muito. Quando a questão é muito complexa assim, eu gosto de fazer mais ou menos o que ele está dizendo. Ele falou o quê? Que um corpo ele foi largado, tá certo? De uma determinada altura. E aí, no decorrer desta queda, ele passou primeiro por um ponto A, tá certo? Então, olha só, quando ele chegou aqui, ó, pessoal, nesse ponto A, lembrando que ele está caindo, tá certo? Ele estava ali a uma velocidade, exatamente nesse ponto, a velocidade dele estava em 10 metros por segundo, tá certo? Isso no ponto A. Depois ele passou no ponto B, tá certo? E aí quando ele chegou nesse ponto B aqui, a velocidade final dele, se você for perceber, já era de 50 metros por segundo, tá vendo? Ó? 50 metros por segundo. E o que ele quer que nós determinemos é a distância entre o ponto A e o ponto B. Tá vendo que eu posso inclusive chamar essa distância de x, por exemplo. Pessoas, se a gente for estudar aqui esse movimento, veja só, se eu quero determinar a distância entre dois pontos em uma queda livre, o que eu posso fazer é o quê? Calcular toda a distância de B, ou seja, ó, vou calcular tudo isso daqui, tá vendo? Do início até B, e depois, olha só, eu posso remover, ou seja, eu posso desconsiderar a distância do começo até o A. Porque, ó, eu tenho que ir do começo até o A, ou seja, da origem ao A eu tenho essa distância, tá vendo? E da origem ao B eu tenho toda essa.
Se eu pego o A, olha só, e removo ele daqui, ó, olha quem foi que sobrou. Repara quem foi que sobrou. Exatamente o X. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar a distância, se liga, da origem até o ponto B e vou subtrair da distância da origem até o ponto A. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Eu estou falando de distância, tá? Novamente, vou pegar a distância da origem, vou até botar isso aqui, ó, sendo a origem, até o ponto B, e depois vou subtrair da distância da origem ao ponto A. Tranquilo? Aí como é que a gente vai fazer isso aqui, professor? Repara, ele deu para a gente as velocidades e deu também a nossa gravidade, né? Que ele diz que a nossa gravidade aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, se ele quer saber uma determinada altura, uma determinada distância, aí eu posso usar a Torricelli, já que ele não me deu tempo. Então, olha só, primeiro eu vou determinar a distância de O até o ponto B, utilizando Torricelli. Ó. Torricelli, aplicando, né, já aqui na nossa queda livre, fica V² igual a 2, que multiplica G, que multiplica H, que é a nossa altura. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Até o ponto B, então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar a velocidade no ponto B, que ele disse aqui que é 50 metros, tá certo? E a 50 metros por segundo é a gravidade, que vai ser a mesma, né, em todo o movimento. É que a gente está lidando ali com um movimento uniformemente variado, tá? Então, ficaremos assim, ó, 50 ao quadrado, tudo isso igual a 2 vezes 10 vezes a altura. 50 ao quadrado, pessoal, dá 2.500. 2 vezes 10 dá 20. O que eu vou fazer? Cortar 0 com 0? Então, fica assim, 2H igual a 250. Portanto, pessoal, a altura só pode ser 250 dividido para 2, 125 metros. Ó, então, eu tenho a distância toda, a distância, ó, do ponto O até o ponto B. Aí, agora, eu vou determinar a distância. Vou botar aqui em cima, se vocês me permitirem. Era para eu ter feito isso lá em cima, mas tudo bem. Agora, eu vou determinar a distância do ponto O até o ponto A. Então, nesse caso aqui, se liga, eu vou ter que utilizar a velocidade no ponto A, que ele já falou para mim ali que é 10 metros por segundo, beleza? É do mesmo jeito. Quero descobrir uma distância tendo a velocidade, ele não me deu tempo, então eu vou utilizar a Torricelli, que diz o seguinte, aplicando na queda livre. Velocidade final ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Substituindo, fica 10². Tudo isso igual a 2 vezes 10 vezes H. Pessoal, 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 10 é 20. Então, fica 20H. Cortando 2 zeros, cortando um zero, ficaremos com 2H igual a 10. Portanto, gente, H só pode ser 10 dividido para 2, 5. Então, eu tenho ali que a outra distância é 5 metros. Para responder a nossa questão, nós pegaremos essas duas medidas, tá certo? Primeiro, a distância de O até B, que dá 125, e vou subtrair da distância de O até A, que dá 5 metros. Portanto, 125 menos 5, 120 metros é a distância ali do ponto A até o ponto B. O que vai resultar aí para a gente, na resposta correta, sendo a letra B de Bahia. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Espero de todo o coração ter ajudado vocês nesse processo aí de aprendizagem desse assunto tão importante que é para a física. Olha só, eu já vou logo adiantar para a maior parte das pessoas. Esse assunto ele não é considerado difícil no Enem, por exemplo. Mas aí, para que você consiga responder as questões, né, desse assunto tão importante, você precisa estar em dias com a disciplina de MUV. Então, de qualquer modo, novamente, eu vou deixar aqui nos nossos cards, tá certo? A playlist, inclusive, do curso completo de Física para o Enem. E se você é meu aluno do curso, né, no caso da nossa disciplina, da nossa isolada de Física para o Enem, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E você que está vendo aqui pelo YouTube pode deixar também as suas dúvidas aqui na aba de comentários. Eu te convido também, claro, a conhecer lá meu Instagram profissional, tá? Que é o @ProFabricioPessoa, tá certo? Lá, pessoal, eu sempre respondo a galera do YouTube que aparece, que faz perguntas, porque ali
É uma rede social em que a interação consegue ser mais direta. Tranquilo? Então, é isso aqui para meu Instagram profissional. Um beijo enorme no coração de cada um. Continue estudando, porque a matemática, física e química é assim. É persistência. É isso. Até a próxima. Valeu!